Então, tá começando mais um PIBcast e hoje eu tô aqui com meu amigo de longas datas, amigo que o Senhor me deu, e eu quero já te pedir para você já se preparar, porque você vai estar comigo aqui sentado nessa mesa, então já se prepara. Mas hoje eu queria começar esse programa já com esse cara, que é um amigo particular, Deus me deu esse amigo aí, eu queria já começar esse programa da melhor forma possível com ele aqui do meu lado, para a gente bater um papo, e espero que vocês possam receber com muito carinho o pastor Diego Martins, está com a gente aqui hoje, e já queria que você se apresentasse para quem está em casa, quem não conhece o pastor, já queria que você se apresentasse aí, meu pastor. Queria primeiramente agradecer, tá, Ramone? Primeiro, agradecer o convite, né? Tenho certeza que a gente vai bater um papo bem bacana aqui, para a glória de Deus. Bem, pastor Diego tem 36 anos, sou casado, né? Estou há 16 anos, né, com a pastora Juliana, e nossa única filha, Ana Clara, está com 13 anos de idade. Sou nascido e criado no Rio de Janeiro, né? E hoje sou pastor auxiliar aqui na Primeira Igreja Batista em Vargem Grande, no Rio de Janeiro. E é isso. Então, para a gente começar já, pastor, eu já queria largar uma aqui para o senhor. Manda. Eu queria que o senhor contasse para a gente quem é o pastor Diego fora dos púlpitos da igreja. O pastor Diego, ele ama a família, né? Então, a gente aprendeu muito, né, a se fechar como família, não no sentido de se isolar do mundo, mas no sentido de proteção. Aprendemos esse valor e nós gostamos muito de estar junto, né? Eu, a Ana Clara, a Juliana também. Então, o pastor Diego trabalha, é gerente de uma empresa de tecnologia, pastoreia, gosta de jogar um futebol quando dá, né? Então, assim, hoje eu não jogo mais como antigamente, né? Mas tento ainda manter essa rotina. Mas eu amo, né, estar no cinema, gosto de viajar com a família, gosto de dirigir. Então, o pastor Diego é isso. O pastor Diego está sempre com família, ama, né, de fato, né, o Botafogo, torço por Botafogo, né? Então, o pastor Diego, em resumo é isso, né? Mas é óbvio que tem muitas coisas ali, né, sobre a vida do pastor Diego, mas em resumo, o que eu posso dizer no começo é isso. Glória a Deus. Se eu fosse perguntar, meu pastor, para um amigo seu de infância, quem é o pastor Diego hoje? O que eles me responderiam? Pergunta não, melhor não perguntar, não. Melhor não perguntar. Bem, eu não nasci num berço evangélico, né? Sim. Eu não nasci no berço cristão, vamos dizer assim. Na verdade, minha mãe é católica, mas não era tão praticante. Então, assim, eu nasci e fui criado, né, no Rio de Janeiro aqui mesmo, aqui próximo no bairro do Camorim, Curicica. E eu era muito arteiro, né? Assim, eu era realmente alguém que algumas mães falavam assim, não anda com ele não, porque ele vai te levar para o mau caminho, né? Má companhia, né? Má companhia. Mas os amigos, com certeza, muitos deles falariam que eu era engraçado. Eu sempre fui o bobo, né, da roda de amigos ali, sempre gostei muito de brincar. Sempre tive um riso muito frouxo, né? Então, eu usava isso. Eu era da turma do fundão na época da escola, né? Então, na época ali de fundamental, e, enfim, eu sempre fui do fundão. E como eu não nasci no berço cristão, era o animador de festa, né? Então, as festas que tinham lá, eu era o primeiro lá, fazia toda aquela zoeira, né? E fazia as pessoas rirem lá, adultos, crianças. Então, os amigos com certeza falariam que o Diego era muito engraçado, né? Meio doido, né? Às vezes um pouco sem limite, mas eu acho que eles falariam isso, né? Mas não é melhor perguntar, não. Não é melhor perguntar, não, né? Mas hoje, o que o senhor acha aí que eles poderiam falar do pastor Diego hoje? Tem algum amigo que você já viu você agora nessa trajetória pastoral, na sua caminhada? Isso é algo que enche o meu coração de alegria, porque a maioria deles, né, eu sou agora recente, né, chegado em outro bairro, né, morando em Vargem Grande, próximo à igreja, mas eu morei minha vida inteira, né, onde eu fui nascido e criado. Então as pessoas acompanharam o meu processo de conversão. Então hoje certamente ainda jogo futebol com eles, né, é o único momento que os amigos de infância a gente consegue estar junto, mas eles respeitam e veem essa mudança, né, respeitam muito, né. Só que é aquilo, né? Eu fui nascido e criado com eles, né? Lá ninguém me chama de pastor, lá é Diego ou Dieguinho, né? Porque eu fui criado ali com eles ali. Alguns são amigos do meu pai, inclusive, né? Se tornaram meus amigos também.
Então, hoje, assim, muitos deles respeitam, alguns pedem oração, outros, né, já visitaram, né, a igreja quando não estava aqui na PIB de Vargem Grande, mas é nítido que ele olha assim e vê esse processo de transformação, né, porque realmente foi uma virada de chave, né, esse processo de conversão, porque eu era muito doido, né, eu era realmente bem sem limites, assim, então... ao ponto da minha família, né, ficar até meio preocupada. Minha mãe estava morando longe, eu morei um período sozinho, na época da fase de adolescente, né, para jovem, vamos dizer assim, para um jovem adulto. Eu morei um período sozinho, mais ou menos, assim, e a minha família ficava muito preocupada, né, porque eu fazia tanta doideira, numa época de bebedeira e tudo mais, e eles ligavam para minha mãe, né, para falar, o Diego está meio descontrolado aqui, né, o Diego está... A gente não consegue ver mais ele em casa, quando chega está sempre alcoolizado, bêbado, está caindo pelos cantos aí. Então hoje, né, quando eles olham para o Diego pastor, o Diego cristão, o Diego que formou uma família, o Diego que cria uma filha, né, aos pés do Senhor, que hoje, né, é um pastor que tem um certo respeito pela sua comunidade de fé, as pessoas veem isso, né, e é claro, né, os amigos olham e falam assim, nunca imaginaria você sendo um pastor, né? Essa é a expressão de alguns, né? Nunca imaginaria, de todo mundo, né? Nunca imaginaria que você se tornasse um pastor, né? Então, acho que a maioria dos amigos chegados falariam isso, com certeza. Deixa eu te perguntar fazer uma pergunta aqui. Você tem alguma lembrança engraçada da sua juventude? Algumas, né? Tem algumas, né? Você pode contar pra gente? Posso. Como eu falei, né? Eu era muito... sem limites, né, em relação a festas, né, essas questões também. Então, uma vez eu cheguei fantasiado na minha família, e a minha família ficou surpresa, né, que eu cheguei lá em cima de um carro, fazendo aquelas doideiras, extremamente bêbado, e aí eu lembro disso, a família toda rindo, né, e engraçado, que a minha família toda riu, mas só tinha uma pessoa naquele lugar que estava triste, que depois, no dia seguinte, escreveu um bilhete para mim, que foi minha mãe, né? Minha mãe não gostou daquilo. Foi engraçado porque eu gostava de arrancar riso das pessoas, né? Mas era a minha maneira de arrancar risos, né, da pessoa, né? Então, eu achava que ficar alcoolizado, brincar com aquelas coisas ali, ficava dançando, fazia muita piada, como eu falei, gostava de colocar apelido nas pessoas. Então, uma coisa que era muito natural minha, né? De fazer as pessoas rirem. Então, eu usava o recurso que eu tinha, né? Então... mas eram lembranças bem interessantes ali, com amigos, né, de infância também. A gente gostava muito de... naquela época a gente podia brincar na rua, né? Hoje em dia a gente não tem tanto isso, né? Não tem. Os nossos filhos hoje, se você não mora num condomínio fechado, dificilmente você vai deixar os seus filhos numa rua, né? Exatamente. Porque a violência cresceu muito, né? Então, naquela época a gente brincava muito, né? Então, eu tenho muitas lembranças, né? Uma dessas é o adolescente, né, fazendo essas brincadeiras, me fantasiei para fazer minha família rir, brincar, mas eu posso lembrar de algumas outras depois, né, mas a que eu lembro agora, eu acho que é essa. O pastor Diego, ele não veio de uma família cristã, e eu queria que você contasse para a gente, como é que você conheceu, como é que você chegou até Jesus? Então, Ramone, como eu falei, né, a minha mãe, ela veio do catolicismo, né, e eu a frequentava até as missas, né? E era engraçado porque eu chorava das missas, né? Eu olhava assim para o lado, assim, tinha gente dormindo nas missas. Era engraçado porque eu via gente, às vezes, dormindo na homilia, naquele processo. Mas eu sempre tinha algo que me chamava. Era algo que gritava dentro de mim. E aí, quando eu falei desse período, né, que eu morei da adolescência para a juventude, eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 18 anos de idade, né? Mas eu comecei a trabalhar sem carteira assinada com 14 anos. Eu comecei a trabalhar cedo. Então, né, trabalhava, né, e queria viver essa independência, né, aquela fase da rebeldia, né? E aí, com 18 anos, eu comecei a ficar realmente sem limites, né? E foi quando a minha mãe, ela me viu chegando bêbado em casa, e eu lembro de olhar para ela fez uma visita surpresa, eu morava sozinho. E aí, quando eu cheguei em casa extremamente alcoolizado, não a ponto de perder a consciência, porque eu lembro de algumas coisas. Mas eu lembro que no dia seguinte, eu olhei um bilhete escrito pela minha mãe. E esse bilhete, ela falava assim: você não nasceu para isso.
aquilo foi um tiro no meu coração. Impactante, né? Quando eu olhei minha mãe falando isso, né? Hoje foi o dia mais triste da minha vida. Você não nasceu para isso. Esse foi o bilhete dela, eu lembro até hoje disso. E mexe comigo, né? Lembrar disso também, até hoje. E aí naquele dia eu fiz uma oração, com nenhuma experiência, nada, nenhum contato. Não fui criado pelo meu pai também. Meu pai se separou da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. E aí, 2 anos depois eu conheci a minha esposa. 2 anos depois conheci minha esposa. Mas como é que foi esse processo? O processo foi, eu estava arrumado para ir para farra, para balada, né? Vamos colocar assim, a balada, porque o pessoal que conhece aí esse termo, né? E eu estava arrumado para balada, Ramon. Só que naquela época, eu acho que muitas pessoas que ainda estão no mundo ainda, elas vivem isso. Antes de você ir de fato para esse lugar, você se prepara antes. Você vai para um bar, você vai começar a beber, vai encher a cara. E eu fazia isso também, não era diferente de ninguém, né? Então, no ano de 2010 para 2011, eu lembro de estar num bar e um amigo que era o primeiro a me chamar para beber, nesse dia ele falou assim, olha, vai ter uma mini vigília numa igreja, uma igreja batista. Vai fazer uma mini vigília. Era uma batista renovada, vamos colocar assim. E aí eu falei, eu não tinha bebido nada aquela hora, tinha acabado de chegar no bar. E eu decidi nessa mini vigília. E talvez seja o testemunho de muitas pessoas que vão ouvir isso, sabe, Ramon? Quando eu sentei naquela igreja, eu acho que aquela igreja cabia mais ou menos 350 a 400 pessoas sentadas. Mas aquele pregador, ele pregou para mim aquela noite. Eu sentia como se ele até se aproximasse de mim do púlpito. Era uma experiência totalmente nova. Eu lembro disso nitidamente, né? Porque você sabe quando Deus fala contigo, né? É marcante para a nossa vida. E eu lembro de eu sentar naquela mesa com roupa, né, de quem ia para a balada. Estava de camiseta, estava de uma calça meio esquisita, estava pronto para balada. Estava pronto para balada, né? Só que aquele dia Deus tinha marcado um encontro comigo. E aquela palavra com o meu coração. Mas a minha conversão de fato não foi ali. Uma semente foi lançada. E aí um tempo depois, meses depois, eu conheci a minha esposa. Eu conheci. E ela já nascida de berço evangélico. Hoje pastora também. E a gente começava embate, porque eu fui criado num lar onde os princípios eram católicos, então os dogmas católicos é aquilo que eu sabia, não sabia nada de Bíblia, nada, não sabia nem quantos livros tinha a Bíblia, não sabia, então se você me perguntasse sobre Bíblia, não sabia nada, mas eu tinha aquelas convicções, né, porque eu fui criado naquilo, e eu lembro que a gente debatia muito, né, e é engraçado que ela falava assim, me mostra na Bíblia onde está isso, e eu não sabia mostrar para ela, então... E aí, eu lembro dela, quando a gente começou a namorar, ela estava num processo onde ela também estava desviada. Ela estava com 16 para 17 anos, e ela falou assim, a gente só vai namorar se a gente der um passo e fazer isso no Senhor. E eu estava apaixonado, já tinha me apaixonado por ela no primeiro dia que a gente já conversava, na época era MSN, né? Os jovens não sabem nem o que é isso hoje em dia, né? Era Orkut e MSN, a gente conversava por ali, um amigo em comum nos apresentou. E aí eu comecei para a igreja, mas eu tinha raiva da igreja, eu tinha raiva de crente. Tinha muita raiva de crente. Mas ela sabia que tu curtia balada? Sabia. Quando ela ficou sabendo que tu curtia a balada, como é que foi a reação dela? Eu tinha uma fama, né? Eu tinha uma fama lá, porque ela morava num condomínio do outro lado da rua onde eu morava. Negócio de fama. E todos os... a fama corre, né? Notícia ruim espalha rápido, né? Rápido. Notícia ruim espalha rápido. E aí eu lembro que o amigo que nos apresentou era amigo dela também. E todo mundo nesse condomínio me conhecia. E todo mundo sabia da minha fama de ser muito doido, né? De ser beberrão, de ser o cara baladeiro, de ser o dançarino, né? Aquele que brincava muito, que era zoeira. E todos eles gostavam de ir para as festas comigo. E eu lembro dela descer, e ela fala isso, né? Talvez em uma oportunidade ela fale isso, mas ela falou para a mãe dela assim, mãe, pode ficar tranquila que eu vou descer para conhecer alguém que vai ser diferente. E a mãe dela, ela testemunha isso, né? Falou que ela, de fato, Juliana falou isso. E realmente foi, porque eu era realmente totalmente doido, mas eu vi algo especial nela. E aí hoje eu entendo que Deus colocou ela na minha vida, porque ela foi uma ferramenta de Deus para me aproximar. E aí eu comecei a ir para a igreja por causa dela. Estava apaixonado, né? Então, queria namorar e aquela coisa toda. Então, eu comecei a ir para a igreja. E eu lembro de que quando eu via um certo... na época era um evangelista, e eu tinha raiva de crente, Ramon. Eu ia para a igreja, mas eu não gostava nada daquilo. Eu reprovava tudo, a pregação, o louvor, as pessoas se abraçando. Queria me irritar a pedir para a gente se abraçar no final.
Mas aquilo foi me quebrantando. Então hoje eu tava ferrado, então, né? Se estivesse na igreja hoje, Hoje, né? Estivesse ministrando, então, hein? Hoje, né? Então, mas isso foi me quebrantando. Foi me quebrantando. E a pessoa que eu mais tinha raiva de ver ministrando a palavra foi o meu discipulador, pastor Pablo Queiroz. Então, o pastor Pablo foi alguém que me discipulou no começo da caminhada, né? E eu me converti. Então, esse foi o processo da conversão. E me batizei lá também, né? Uhum. Na Igreja Batista. Se você pudesse resumir uma palavra, o que Jesus fez na sua vida, qual resumo seria, depois que você conheceu ele? Milagre. Milagre. Porque com a minha casa, né, em desordem, né, pais separados, né, meu pai não me criou. Então você sabe quantas pessoas sofrem pela falta da paternidade, né? Quantas pessoas se sentem às vezes não pertencentes de nada, crescem inseguro, porque a figura paterna ela é super importante, né, para a formação de um ser. Deus é perfeito em tudo, né? Então, como só minha mãe me criou, então eu posso dizer que eu sou um milagre, porque eu cresci, Ramone, com a mentalidade de que eu nasci para dar errado. Eu cresci com a mentalidade de que eu nasci para dar errado, porque as pessoas falavam isso para mim, toda vez que eu chegava bêbado, e eu não fazia. Hoje eu entendo que eu fazia para chamar a atenção, né? Eu fazia porque, na verdade, eu estava em busca de alguma coisa, eu estava buscando no lugar errado, mas eu buscava algo. Então, eu posso dizer que, assim, nada da minha caminhada, nada da minha história de vida, nada é algo padronizado, vamos colocar assim. Nem a minha conversão, nem o meu processo, nem hoje, sendo um pastor, nada foi convencional e padronizado. É um milagre de Deus. Deus realmente, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, né, que Deus chama aquele que não são, né, para poder provar aqueles que são, não é isso? Aqui a Bíblia diz, né, que chama as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e eu me encaixo. Deus chamou um louco. Amém. Deus chamou aquele que não é. Eu sou um improvável, Ramone. Então eu posso resumir uma palavra: eu sou um milagre. É um milagre. Foi bom você estar falando sobre isso, porque a próxima pergunta eu acho que vai casar muito bem que você respondeu sobre o chamado. E eu queria te perguntar, como é que você viu que você tinha um chamado pastoral na sua vida? É engraçado, né? Quando hoje, para a gente falar já sendo pastor, né, fácil, a gente vai tentar procurar até uma maneira pastoral de falar, né? Então, eu vou tentar ser o mais natural e honesto possível quanto a isso. Você, né, se via como pastor? Não, nunca me vi nem como um crente, como um crente, né? Como eu falei, não me via dessa forma, né? Eu nunca prejudiquei alguém no sentido assim, eu nunca usei uma droga. O álcool é uma droga, né? Mas eu prejudicava as pessoas entristecendo elas, né? Porque, por exemplo, qual é a mãe que quer ver o seu filho alcoolizado, indo para baile, com 14 anos de idade, com 15 anos de idade eu fugia, mentia para minha mãe, para poder ir para baile, para poder buscar essas coisas. Então eu nunca cresci. Só que quando eu me converti, a minha mãe, ela veio para mim e falou que uma irmã de uma igreja católica, da igreja católica, ela falou para mim que essa irmã, quando eu tinha mais ou menos de 14 para 15 anos, totalmente no mundo, aquela vivendo já uma fase meio que adulta, porque eu ia para baile sozinho, com 15 anos de idade. Ela falou que uma vez ela parou a minha mãe e falou assim: o seu filho vai ser um ministro e vai ganhar muitos jovens para o Senhor. Caraca. E minha mãe me contou isso, e essa pessoa confirmou depois também, né? Ela mora até hoje na minha rua, até hoje na rua que eu morei durante mais de 30 anos lá, e ela falou isso. Então, quando eu me converti, tudo foi muito precoce para mim. Quando eu me converti, foi tudo muito precoce. Eu recebi um amor tão grande, Ramone, que eu só sabia transbordar esse amor. O primeiro ministério que eu fui trabalhar, ou seja, a primeira área da igreja que eu fui trabalhar, foi chamada sociabilidade. Então, a gente ficava para recepcionar as pessoas que chegavam na igreja. E a sociabilidade não era a mesma coisa que a recepção. Sim. Era só mesmo para cumprimentar, desejar um bom culto, dar um abraço na pessoa e falar para ela: deseja um bom culto, que Deus fale com você. Não era para pegar a ficha de ninguém, nada disso. Era só para recepcionar nesse sentido. E eu amava fazer aquilo. Eu me arrumava, comprei logo um terno, né? Então o crente já comprei logo um terno, coloquei um sapato. Comprou o sapato do Aladim? Sapato bicudo de Aladim. Eu coloquei.
Comprou o sapato da Aladim? E eu lembro de eu ter um prazer muito grande de abraçar as pessoas ali. Cara, que legal. De abraçar. Eu não sabia nenhum texto bíblico, não sabia nada, só que eu tinha uma sede. Eu tinha uma sede e eu comecei a colar com as pessoas, eu comecei a colar com o pastor. Então, as pessoas que podiam me ensinar, eu colava nelas. Então, eu me agarrava nas pessoas que podiam me ensinar. Então, eu fiquei próximo de pastores, de pessoas que podiam me discipular. Na época, eu não sabia o que era discipulado, mas eu fiquei perto dessas pessoas. Então, foi muito precoce, as pessoas começaram a identificar. E tem um fator, né? Eu não estou falando aqui de uma inteligência, de ser autodidata, pelo contrário, é a ação de Deus, graça de Deus. Deus abriu meu entendimento, eu comecei a compreender a palavra, e eu lembro que depois da Igreja Batista, eu fui para um outro ministério, aonde a diaconisa Silvânia, que é pai do pastor Bruno de Léo. Eu frequentava a escola bíblica, né? Sempre eu entendia no começo, né, que eu precisava aprender a palavra de Deus. Então, Deus colocou uma sede dentro de mim da palavra. Então, como eu te falei, foi muito precoce. No primeiro, segundo ano, eu já estava com uma sede da palavra. Então, no terceiro, quarto ano de convertido, eu já estava frequentando a escola bíblica, e eu lembro de perguntar muito. De tudo que era ensinado, eu ia para casa e estudava mesmo com pouquíssimo conhecimento, sem ferramenta, sem ter livro de concordância bíblica, sem ter feito nada, seminário, apenas com aquilo que dá a revista, né? E eu lembro de eu trazer perguntas e fazer indagações. E aí a diaconisa, que dava aula, a professora de estudo bíblico, Silvana, que Deus abençoe a sua vida, você foi um canal de Deus para a minha vida, eu sou muito grato a Deus. E ela falou assim, olha, na próxima aula eu vou te preparar para você começar a dar um assunto da aula. E eu fiquei nervoso, mas eu não recuei não, eu fui. Foi para cima, né? E eu comecei a estudar aquela lição, ela começou a me ajudar. Ela falou assim, olha, eu vejo que você tem uma facilidade de falar, então... E eu comecei a dar aula. Então eu não comecei pregando, eu comecei dando aula. Então ela começou para classes menores, eu comecei a dar aula de estudo bíblico. E aí o que eu fiz? Me enfiei num seminário. Então, entrei num seminário. E aí, Ramon, eu digo para você, Deus abriu meu entendimento. Deus abriu meu entendimento. E aí eu lembro de uma outra profecia, se a gente pode colocar assim, né? Ou algo que Deus falou com a minha mãe. E isso foi a minha mãe e ela testifica. Antes de eu me converter, a minha mãe falava assim, filho, Deus vai te dar o dom da ciência. Deus vai te dar o dom da ciência. Minha mãe profetizava sobre a minha vida, orava, quando eu ainda chegava bêbado em casa. E minha mãe falava essas coisas para mim. Olha como é que é a intercessão de uma mãe, né? E eu vejo o traço de Deus, né? Que Ele acredita em nós até quando a gente não acredita em nós mesmos, né? Então, minha mãe estava sendo um instrumento de Deus para dizer, eu acredito que você vai ser transformado um dia. Então, eu comecei a dar aula de estudo bíblico, né, no quarto, quinto ano de convertido já, mas, como eu te falei, foi muito precoce. Eu já comecei, depois no quinto ano eu entrei num seminário. Eu lembro que depois de um tempo entrou a pandemia, e no tempo da pandemia, aí ficou online, eu me enfiei mais ainda em estudar a palavra de Deus, e as pessoas começaram a identificar isso em mim. Porque eu comecei a dar aula e começaram a me dar a oportunidade de pregar, então eu comecei a pregar. E não só isso, né? Porque a gente acha que o pastor, né? A gente identifica um pastor porque se ele fala bem publicamente, não tem nada a ver, né? A função pastoral não é isso. Mas eu comecei a me identificar muito com jovens, eu gostava muito de cuidar de pessoas, de idosos, eu sempre me identifiquei muito. A Juliana, minha esposa, ela até brinca, né? Eu não posso ver um idoso na fila de nenhum lugar, não posso ver alguém que eu já quero conversar, já puxo assunto, eu gosto de sentar com essas pessoas. Então as pessoas começaram a identificar esse cuidado, né, que eu tinha com as pessoas, e aí as pessoas começaram a falar, além das pessoas que me discipulavam, os pastores, né, falaram, você vai ser um pastor um dia. Então assim, eu comecei a ver as pessoas falando, né? Comecei a me envolver com os jovens da igreja, comecei a cuidar de jovens, eu e a Juliana, né, a pastora Juliana, a gente começou a se envolver com os jovens, eu gostava de dar aula, então eu dava muita atenção para a classe adulta, idoso, os anciãos da igreja, então as pessoas começavam a identificar esse processo, né, falando assim, você vai ser um pastor, mas eu demorei a entender um pouco isso, né, depois que eu fui entendendo esse processo, vamos dizer assim, né, começando a aceitar essa ideia, né, eu um pastor, então... Acho que foi mais ou menos assim. Quando chegou como você percebeu assim que tipo, agora, é a hora, chegou o tempo? Para essa separação pastoral, como eu falei, né? Eu sempre gostei de andar junto com os pastores. Eu sempre tive esse desejo de
cuidar das pessoas e de servir. Eu fui diácono na igreja, né? Quando eu dava aula de estudo bíblico, eu fui levantado a diácono da igreja, passei por um curso, enfim, todo aquele processo. E eu lembro de gostar muito de andar. Às vezes eu ligava para o pastor, eu ficava na calçada da casa do pastor. Pastor, tem alguma coisa para fazer? Trabalhava, né? Fazia as coisas, né? Em casa, quando tinha assim, mas eu gostava. O meu tempo vago, eu queria dedicar para servir a obra. Então eu tinha a chave da igreja, eu lembro de ir para a igreja, para limpar a igreja. Eu gostava de arrumar as cadeiras e orar, de cadeira em cadeira eu orava. Né? Então eu gostava de estar na igreja e eu ligava, pastor, precisa que... Eu gostava até de dirigir, né? Então eu gostava de estar perto, assim, pastor, tem alguma coisa? Não, eu só vou ter que fazer uma compra ali, alguma coisa, deixa eu ir contigo, porque eu entendo que o discipulado ele é na vida, não é alguém apenas pegar a Bíblia e ficar te ensinando, né, doutrina, isso faz parte do discipulado, mas não é todo o discipulado, porque o discipulado é vivido na vida. Então eu queria ver a vida de um ministro de Deus, de alguém que já está vivendo o ministério, né? Então, eu entendi isso, eu comecei depois disso, né? Eu comecei a auxiliar pastor, fui para um outro ministério, eu comecei a auxiliar pastor, né? Comecei a auxiliar, ser um pastor auxiliar, né? Não intitulado pastor, mas auxiliar mesmo, né? Então, dirigindo um culto, dando curso, como eu sempre gostei de dar aula, era algo muito forte, eu gosto até hoje de dar aula, de ministrar, de discipulado, de ensinar, é algo que eu gosto. A pregação é um ensino também, mas tem você é um pouco mais dinâmico, né? Não tem um cunho de ensino, mas eu comecei a ver a rotina de fato, né? De cuidar de uma igreja, né? Claro que é uma igreja menor, mas de cuidar dos ministérios, de acompanhar o processo administrativo, de uma pregação, de entender o que é uma série de mensagens, de entender a vida da igreja. Então, como pastor auxiliar, você consegue entender de uma maneira mais ampla, né? Você consegue entender, porque às vezes quem não está nos bastidores não sabe as dores da igreja, né? Também. Não sabe o que está acontecendo. Às vezes a gente recebe um não de um pastor e não sabe por que ele está dando um não, por que ele dá um sim, por que ele demora a tomar uma atitude, porque na verdade a gente não sabe de tudo. E quando eu comecei a andar junto com o pastor, eu comecei a ver ali tudo que o pastor tinha que preservar a igreja. Todas as coisas que o pastor precisava esconder, não, né? Mas filtrar para a vida da igreja, né? Porque nem tudo a gente traz para a vida da igreja, né? Tem coisas que ouvimos, que sentimos, que vemos, que a gente não tem que trazer para a igreja, não tem que trazer para o púlpito. Então, como mais ou menos uns 5 anos ali como pastor auxiliar, eu vi esse chamado e fui separado, né? Depois a pastor, fui separado pelo pastor Bruno, que é um pastor amigo que me acompanha há mais de 10 anos, conhece a nossa vida, e ele falou, chegou o tempo de você ser separado, pastor, e eu não tive como recusar e negar, né, o chamado de Deus, né? Porque na verdade você não exerce algo depois que você é separado para aquilo, você já exerce antes, né? Verdade. Davi foi ungido rei e ele já se comportava, né? Então, e ele foi de fato, né, exercer a função de rei anos depois, né? Mas a unção de rei já estava sobre ele. Então, a unção pastoral já estava sobre a minha vida, né? Eu não tinha, de repente, a separação, a homologação, o reconhecimento, né? Aquela cerimônia, né, de ordenação pastoral, mas eu já exercia esse ofício, né? Então, não teve como recusar. Eu queria te fazer uma pergunta aqui. O que mais te surpreendeu nesse tempo que você começou a exercer esse ministério pastoral? Essa caminhada, quando você começou a exercer esse ministério na sua vida, sobre ser um pastor, o que mais te surpreendeu depois que você começou a exercer esse chamado na sua vida de fato? Eu posso destacar 2 coisas? Pode ser 2? Acho que uma fica difícil. A primeira, eu acho que de fato, quando você começa a exercer a função pastoral, você começa a entender mais o coração de um pastor. Eu acho que você se torna menos crítico. Eu acho que você se torna mais misericordioso. Porque você tem que olhar a igreja como um todo, né? Você tem que olhar a igreja no cuidado com as crianças, com adolescentes, com jovens, com adultos, com casais. Você se preocupa com o que está sendo ensinado de fato. Você se preocupa com a questão administrativa da igreja. Você se preocupa o tempo todo. Então, eu acho que a primeira percepção eu acho que muitos pastores que na minha caminhada talvez eu critiquei, eu não criticaria mais. É óbvio que eu não estou falando de ser conivente com tudo, né? É óbvio que eu não estou falando disso, né? Porque o pastor não é perfeito,
né? Então, às vezes, o pastor, né, ele vai errar porque ele é homem, ele é ser humano. Ninguém tem uma teologia perfeita. Mas a primeira coisa que eu entendi pastoreando é ter mais misericórdia pelos pastores. Mais misericórdia, né? Existe uma expectativa sobre a vida do pastor também. E existe também uma responsabilidade de Deus, né, para a vida de um pastor. De tudo que ele fala, de como ele se comporta, de que cada coisa que ele fala vai exercer influência sobre a vida de alguém. Mas a segunda coisa que eu posso destacar, Ramone, é ver vidas transformadas. Você pastorear pessoas, e eu não falo isso buscando reconhecimento, não, pelo contrário. Mas de você ver que Deus te chamou e você ver Deus transformando vidas através da sua vida, através desse pastorado, e ver Deus homologando isso, sabe? Que não é uma coisa que foi da sua cabeça, que não foi... Porque às vezes, talvez muitos pastores podem se identificar com isso, mas às vezes pode bater aquele sentimento e falar assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou um bom pastor, eu não sirvo para estar aqui. Mas quando você vê Deus te dando graça, e você vê vidas transformadas, casamentos sendo restaurados, pessoas que viram para você e falam assim, olha, eu tinha uma vida, mas hoje eu tenho uma outra vida, como a sua. Você que está aqui, né? Ver a sua vida transformada, eu que acompanhei o seu processo de transformação, quase 10 anos que nós nos conhecemos, é gratificante ver tudo que Deus está fazendo na sua vida. Eu não vou longe não, eu vou aqui pegar a sua vida. Verdade. Ver tudo que Deus fez no seu casamento. Eu acho que esse é o maior objetivo nosso, ver vidas transformadas pelo Senhor. Amém. Como é que é ser um pastor nos dias de hoje, nessa questão de rede social, né? Como é que é ser um pastor nessa pegada de hoje aí? Hoje com todo esse boom, né, da internet, você vê que hoje deu voz para todo mundo, né? Então você tem uma ótima ferramenta evangelística, que é essa exposição, porque, por exemplo, a mensagem do evangelho pode alcançar muitas pessoas, né, nos 4 cantos da terra. Mas é um desafio, porque você tem muito mais responsabilidade com aquilo que você diz, né? Porque todo mundo tem voz hoje. Então, você precisa estar muito mais preparado, porque as críticas são maiores, né? Mas também a gente precisa ter um olhar bom para isso, né? O apóstolo Paulo fala sobre aquele que tem o seu coração puro, tudo será puro, né? Que tem olhos puros. Então, a gente precisa olhar isso com um olhar de pureza. A gente precisa olhar para isso como oportunidade evangelística, de usar essa ferramenta de maneira sábia, né, para poder alcançar o máximo de pessoas, que é o que estamos fazendo aqui agora, através de experiências, de transformação de vida, né? E eu acho que é uma oportunidade das pessoas também tirarem essa mística sobre um pastor, né, de um pastor distante, e ver que o pastor também tem um passado, que o pastor também ri, que o pastor também tem as suas dificuldades, limitações, que o pastor também tem família, que precisa ser cuidado, que precisa ser entendido, compreendido. Então, eu olho como uma oportunidade, mas também como uma responsabilidade, né, Ramone? Porque eu não posso falar de qualquer doutrina, eu não posso falar daquilo que eu penso, eu não posso pegar minha teologia pessoal e colocar isso como verdade. Eu preciso ter muita responsabilidade, né, com aquilo que eu ensino, porque talvez a pessoa que está lá ouvindo, ela vai talvez receber aquilo, e aquilo pode dar o destino para a vida dela. Então, hoje eu vejo como uma ferramenta maravilhosa a internet. Você acha que hoje a internet, ela, como você falou, ela te ajuda muito, mas também pode te prejudicar muito, né? Exato. Você acha que hoje algumas opiniões a respeito de pastores, né, que muitas pessoas colocam nas redes sociais e outros pastores vão lá e respondem, você acha que prejudica muito o ministério dele? Não acho. O que eu vejo hoje, eu não vou distante também. A gente acaba lidando com muitas pessoas que ficaram feridas, né? E quando você vai investigar e vai conversar com essas pessoas, você vai ver que muitas pessoas se feriram com líderes. Líderes que talvez não se prepararam de uma maneira, né? E acabam perdendo a mão, né? E pensar também que cada pessoa tem uma estrutura emocional diferente. Porque talvez eu possa falar algo para você que para mim não foi algo ofensivo, mas você tem uma estrutura emocional diferente da minha. Então talvez você pode ficar ofendido com algo. Então, quando é um caso assim, é importante que essa pessoa procure seu pastor, que ela procure, né, resolver essa questão,
quanto a responder, como você falou, eu acho que de uma maneira sábia, sim, existem pastores sérios, né? Porque a gente não pode generalizar, achar que todo pastor, é um líder abusivo, é um líder que quer só arrancar a lã da ovelha, é um líder que só está preocupado em arrecadação financeira, que só está preocupado com a estrutura de uma igreja, não com a estrutura da alma de alguém. Existem pastores sérios, né? Jeremias 23, o Senhor vai dizer, né, através de Jeremias, né, que eu levantarei pastores segundo o meu coração. Então existe sim um povo remanescente, existe pastores segundo o coração de Deus. Então esses pastores, né, eu aconselho a você que está ouvindo, a ouvir pastores, né, que tem um histórico, que tem uma boa conduta, né? Pastores que têm, né, um histórico familiar, um pastor sério, um pastor que tem uma teologia saudável, porque dá para a gente identificar, Ramone, pastores, né, que tem uma teologia saudável, que fala de uma maneira que você sabe, né, que está trazendo uma teologia que é bíblica, né, primeiramente, e que fala de uma maneira natural, que não tenta se passar um pastor super pastor, ou um pastor intransponível, um pastor que né, inerrante, vamos colocar assim, mas um pastor que reconhece as suas falhas. Eu acho que isso é uma forma da gente, de repente, tirar esse rótulo de todos os pastores serem pastores ruins, né? E de pessoas feridas que às vezes não está mais no ambiente da igreja, não quer mais ser corpo de Cristo, se afastaram por causa de feridas, né? Mas eu digo para vocês, existem pastores sérios, pastores segundo o coração de Deus. Amém. Queria que você respondesse uma pergunta para quem tem em casa, que está desmotivado. Você acredita que todo mundo tem esse chamado pastoral ou não? Não, o apóstolo Paulo, ele vai falar em Efésios capítulo 4, versículo 11, né? Ele vai falar sobre os 5 ministérios, né? Então Deus deu à igreja, né? Pastores, mestres, evangelistas, profetas. Então, nem todo mundo tem esse chamado pastoral. O chamado sacerdotal, ele é um chamado universal. Todos nós somos sacerdotes de Deus, né? Então, cada casa tem um sacerdote ali, né? O sacerdócio real. Nós ministramos, né, diante de Deus. Nós não precisamos de um homem para poder ir até a Deus. Você não precisa de um pastor para poder orar a Deus, né? Você é o sacerdote, né? Mas nem todo mundo tem um chamado pastoral no sentido de função. A função pastoral de presidir uma igreja, de conduzir as pessoas, né? O que é a função da pastoral, né? Cuidar de pessoas, orientar, discipular biblicamente. É esse papel de direcionamento, de orientação. Mas nem todo mundo tem esse chamado pastoral. Mas todo mundo tem um dom, todo mundo tem um lugar no corpo de Cristo, né? Todo mundo tem um lugar no corpo de Cristo, uma função importante a exercer. A palavra que eu tenho para as pessoas que estão aí é você entender que você tem um chamado, que você tem uma função no corpo de Cristo. Todos nós, todo crente, todo aquele que entrega a sua vida a Cristo, a Bíblia diz, né? Paulo vai falar isso em 1 Coríntios também, né? Nós somos batizados no corpo de Cristo, né? E nós temos esse dom, né? Deus, o Espírito nos dá um dom para que nós possamos exercer isso no corpo, né? E o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum membro é mais importante do que o outro. Todos nós somos importantes na obra do Senhor. Todos nós. Se você tivesse de responder uma pergunta para alguém que está em casa agora, uma pessoa que está decepcionada, que se decepcionou com a igreja, o que você falaria para essa pessoa agora? Eu digo para ela primeiro começar orando. Nós temos um Deus de perto, né? Eu não posso trazer uma receita de bolo, mas a Bíblia me ensina a entrar no quarto, fechar a porta e orar, né? Porque o Pai que nos ouve em secreto, Ele nos recompensa. O que eu posso dizer para as pessoas que estão decepcionadas, que se feriram com a igreja, ou que talvez se achem tão improváveis que não podem estar, porque tem muita gente que não quer estar na igreja porque acha que não é o tempo, que tem que resolver alguma coisa na sua vida, né? Talvez você precise ouvir o testemunho nosso aqui, o meu, que Deus chama as pessoas mais improváveis, que Deus, Ramone, não está à busca de religiosos, o Pai está em busca de filhos. É isso que ele vai falar, né, para a samaritana. O Pai busca os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então quero dizer para você que Deus quer um filho. Deus não quer um religioso. Deus não quer pessoas ligadas a dogmas, a regras e regras e regras. Ele quer pessoas filhos, porque filho obedece por prazer, mas o religioso obedece porque alguém está mandando, está impondo, porque quer merecer o amor. Então eu quero encorajar, né, já que você fez essa pergunta, a você orar.
para o seu pai, né? Você orar e falar sobre essa ferida, falar sobre aquilo que magoou você, e você falar diante de Deus. Eu acho que o primeiro processo é uma oração sincera, é uma oração verdadeira, né? E pedir para que Deus gere esse perdão dentro de você. E eu tenho certeza que o amor de Deus é maior do que a ferida que te causou. O amor de Deus, Ramone, em nós, derramado na cruz, ele é maior do que as feridas que a vida nos causou, ou qualquer pessoa nos causou. É isso que eu queria dizer, né, com essa pergunta, né, que você fez. Para a pessoa que está achando que o pastor ele é um super-homem, queria que você respondesse também para essa pessoa, que às vezes acha que a vida do pastor é fácil, né? Que o pastor não se decepciona. Como é que é viver nesse meio pastoral e decepcionar pessoas e ser decepcionado também? Ah, sim. Como é que fica o coração do pastor nesse sentido aí? Eu aprendi isso com o meu pastor, né? Pastor Joel Leal. Ele me disse uma frase que eu gravei, né? O pastor ele precisa ter o casco duro, mas o coração mole. É o escudo da fé, né? Então, é óbvio que eu não vou me colocar numa posição de vítima, né? De que, pelo contrário, né? O pastor ele precisa amar a obra de Deus. Ele precisa ter o coração de Cristo. Um pastor ele precisa amar a obra de Deus, porque se ele não amar a obra de Deus, ele não consegue viver o seu ministério. Ele vai se ofender com tudo, ele vai se desanimar com tudo, porque o chamado pastoral, às vezes, você não tem os recursos que você precisa, porque a gente foi chamado para viver não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente, né, pela fé, né? Então, por aquilo que a gente não vê, na verdade. Então, eu digo que o pastor também fere pessoas, porque o pastor é humano, né? O pastor nem sempre vai acertar, o pastor nem sempre vai ter a palavra correta, o pastor nem sempre vai ter a resposta correta. Às vezes o pastor vai precisar assim, eu preciso orar, eu preciso buscar em Deus uma resposta para te dar. Essa é a melhor coisa. A gente não precisa às vezes ter sempre a resposta pronta. É óbvio que o pastor precisa estar bem preparado biblicamente, mas existem situações e situações. E olha que interessante, toda pessoa ela é única, Ramone. Cada um tem uma digital diferente. Então o pastor não pode tratar nenhuma pessoa como um bloco de pessoas, né? Eu vou falar com as pessoas da mesma forma, não. Cada pessoa, ela tem uma digital, ela tem uma identidade em Cristo, ela tem uma personalidade, ela tem um sentimento, ela tem uma emoção. Então, sim, como eu disse, tem muitos pastores que erraram, não porque queriam errar, mas porque talvez não sabiam como fazer, também estavam no momento ruim. Então, a melhor forma de resolver isso é conversando, é a comunicação. É a maior ferramenta do relacionamento, é a comunicação. E aos pastores que se feriram, a melhor maneira é você nunca tomar isso como pessoal. Nunca tomar como pessoal. É você olhar pessoas que talvez estejam com uma ferida, estejam passando por uma luta, e às vezes o recurso que ela tem é uma palavra para ofender, é ficar chateada, né? Então, a gente não pode tomar isso para o pessoal. Por isso que o casco é duro, mas o coração é mole, né? Então, mas a gente vai aprendendo isso na caminhada, né? Esse é o processo da maturidade, né? Verdade. Mas isso não anula nada. O prazer de servir as pessoas, esse chamado pastoral de cuidar de pessoas, por isso que eu falei, se você não amar a Cristo, é por isso que quando Jesus chama Pedro, quando Jesus ressuscita e chama para restaurar Pedro, eu acho lindo no Evangelho de João, ele fala, Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Ele pergunta 3 vezes nisso, né, Ramone? E por que o pré-requisito para apacentar ovelhas é amar? Porque se você não amar a Cristo, você não vai ter capacidade de apacentar as suas ovelhas. Por isso que o pré-requisito não foi, ele não perguntou para Pedro assim, Pedro, tu sabe pregar muito? Pedro, você sabe muito de teologia? Pedro, você é um cara que tem 30 anos de igreja? Não, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Porque o principal requisito, né, que é óbvio, né, você vai estudar, você vai se aprofundar, você vai ter recursos, né, para aprimorar o seu pastorado, eu não estou anulando nada disso, mas o fundamento é amar a Cristo. Se você amar a Cristo, você consegue servir as pessoas. Devido a isso tudo que você falou, queria te fazer uma última pergunta. O que te motiva então a continuar pregando esse evangelho? É até difícil, né, falar isso, porque quando eu olho para a minha vida, eu vejo o que Deus fez na minha vida. Como eu disse lá no começo, eu tinha a mentalidade de que eu nasci para dar errado.
E uma vez a minha tia, que já falecida, ela contou para minha mãe o seguinte, falou assim, ligou para minha mãe e falou: eu vi o meu sobrinho mudar da água para o vinho. Então o que me motiva a continuar pregando esse evangelho é porque esse evangelho transformou a minha vida. Então eu não prego algo de que eu não vivi, algo distante. Eu prego algo que eu experimentei na minha vida. Uma vez eu estava, Ramone, para finalizar, do lado de uma privada, totalmente alcoolizado, e eu não conseguia me levantar. E um dia Deus me levantou. E hoje Deus me colocou em cima de um púlpito, ou dando uma aula, ou discipulando alguém, para pegar um evangelho que levanta pessoas. Então isso me motiva, ver outras pessoas sendo levantadas pela graça de Deus, sendo transformadas pelo poder do Espírito. É isso que me motiva todos os dias, ver vidas transformadas. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos 12, que o evangelho, ele fala de metanoia, né? Mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Não é isso que ele diz? Verso 1 e 2. Olha que texto interessante, ele fala transformai-vos. Ele não fala, o evangelho não é uma melhoria. O evangelho ele não dá uma recalchutada. O evangelho transforma pessoas. E eu fui transformado pelo evangelho. Você foi transformado pelo evangelho. E eu quero ver. Eu vou continuar pregando, até quando tiver velhinho, se Deus permitir, vendo pessoas sendo transformadas por esse evangelho. Eu nem te perguntei uma coisa, agora que eu estou lembrando aqui. Qual foi a sua primeira pregação? Quando você foi pregar, você pregou sobre o quê? Nunca te perguntei isso, cara. Eu tinha uma vontade de te perguntar isso. Essa é uma mensagem que eu digo que é uma mensagem que eu já preguei várias vezes. Preguei sobre deserto. Minha primeira mensagem, eu preguei para mais ou menos 10 pessoas. E foram as mulheres que me deram oportunidade, elas dirigiam um processo de oração e palavra que elas tinham, e elas me deram uma oportunidade para pregar. E eu preguei sobre deserto. E é uma mensagem que de vez em quando eu prego sobre deserto, sobre João Batista, né? Lucas capítulo 1, versículo 80. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia de se manifestar em Israel. Está falando de João Batista. Crescia e se fortalecia em espírito, e cresceu nos desertos. Deserto é tempo de crescimento. E a primeira mensagem foi sobre deserto. Porque no deserto a gente amadurece, no deserto a gente cresce, no deserto a gente cresce por dentro, cresce no espírito, cresce escondido, né? É a raiz crescendo. E aí quando você começa a florescer e dar fruto, e as pessoas às vezes não entendem, né? Porque você está dando fruto, mas na verdade não viu o tempo que você está crescendo, em espírito, crescendo nos desertos da vida. Queria que o pastor Diego, ele falasse uma palavra agora para quem está querendo entrar nesse caminho, de estudar a palavra, virar um pastor, sente-se chamado. O que você falaria para essas pessoas aí? Claro. Bem, eu queria dizer para você que o chamado, ele primeiro precisa confirmar em você, a sua comunidade de fé que você serve, ela precisa também reconhecer isso em você, ela precisa ver que você já tem esse chamado pastoral. Indico a você estudar a palavra, a você procurar um seminário, porque é primordial um pastor, como eu disse, né? Amar as pessoas, mas também saber manejar bem, né? O obreiro aprovado, ele precisa manejar bem a palavra de Deus. Procure um seminário, colhe com pessoas, estude a palavra, porque isso vai balizar, vai fundamentar. E uma terceira dica que eu posso deixar, o amor, estudar a palavra. O terceiro, colhe com seus pastores. Absorva tudo que você tem para absorver dos seus pastores. Chore com ele, ore com ele, caminhe com ele, né? Veja os passos dos seus pastores, dos ministros da sua igreja, né? Colhe com essas pessoas para você ver na vida, né? Isso é muito importante. Você precisa celebrar o fruto de quem já está dando. Enquanto você não está dando fruto, celebre o fruto daqueles que já estão nessa caminhada. Essa é a dica que eu posso dar para você. Pastor, queria te agradecer essa oportunidade de sentar aqui com a gente, conversar, de abrir esse programa do Fala Varão. Eu acredito que quem está em casa, né, vai gostar muito. E queria que você falasse algum agradecimento aí agora para o pessoal. Claro. Eu que agradeço, tá, Ramone? De verdade, foi um prazer estar contigo aqui. Obrigado. Isso é uma bênção na minha vida. Talvez as pessoas não saibam, né, mas acompanhei toda a sua trajetória e estou feliz. Eu tenho certeza
que esse lugar aqui vai servir para a edificação de muitas vidas, muitos testemunhos, experiências que vão tocar vidas de pessoas que a gente não conhece, mas que o Senhor conhece, que precisa ouvir. Então quero louvar a Deus. Eu tenho certeza que você apresentou o Senhor e esse projeto aqui já prosperou para a glória de Deus. Muito obrigado. Galera, então esse foi o pastor Diego Martins que esteve aí com a gente. E queria já te pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar lá o joinha lá, assinar o sininho lá, para que pessoas possam ser alcançadas pelo Fala Varão e pelo poder de Deus. E você já se prepara, porque você pode ser o próximo convidado a sentar aqui comigo, para a gente bater um papo e contar um pouquinho das experiências que você tem vivido nesse mundo evangélico, né? Muito obrigado, pessoal. Boa noite. Não se esqueça, hein? Como sempre, Fala Varão! Ouço o som de muitas águas, tempestade vem, mas não me assusta. Tanta força aqui dentro de mim, vejo a luz por detrás do fim. Meu barco na onda vai balançar, mas tenho a fé que vai me salvar. Estou seguro em suas mãos.